ao segundo episódio de Tendências da Mecanização. Se você ainda não conferiu o primeiro episódio, corre lá e confere. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Agora eu vou passar a palavra para o Marco, que vai apresentar e dar o início à nossa conversa de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Rippoli, eu sou multiempreendedor e fundador do programa O Agro Não Para. Nós estamos aqui de volta na companhia de grandes amigos para falar sobre o segundo tema do nosso módulo Tendências de Mecanização, que vai tratar sobre plantio de cana-de-açúcar. Para começar esse bate-bola, a gente vai conversar com o Fábio Torres, gerente de vendas da Jacto, que vai trazer um pouquinho para a gente qual é a visão que a Jacto tem hoje sobre o plantio de cana-de-açúcar no Brasil e no mundo. Fábio, qual é a tua opinião e como é que a empresa está se estruturando para isso? Marco, muito obrigado. Obrigado aí aos amigos da Orplana pela oportunidade. Olhando, né, de uma forma geral, né, a Jacto tem uma experiência muito grande de mecanização, mas plantio de cana ainda não está no nosso portfólio. Mas olhando como mecanização, eu gostaria de compartilhar um slide aqui, bastante interessante. Bem, eu gostaria só de mostrar esse slide, que é um pouquinho da história do plantio de cana. Então, plantio de cana que era manual, ele passou a ser mecanizado. Posteriormente, né, com o assunto da MPB, a gente vê uma nova forma de se plantar cana, que é plantar cana através de mudas, né, ainda com razoável emprego de mão de obra, né, de gente ali em cima do equipamento para pegar essas mudas, colocar no funil que desce para ser plantado. Esse é um assunto que a Jacto já estudou, né? Então, a última foto aí de baixo foi um protótipo que nós fizemos para conhecer o assunto, mas realmente não evoluiu. Mas é uma plantadora totalmente automatizada, onde a gente abria 2 sulcos, jogava adubo, jogava inseticida, plantava, fechava o sulco e quebrava lombo. Tá? Então, esse foi o desafio que a gente colocou aqui dentro, né, para o grupo nosso de engenharia. Só que MPB tem tomado caminhos diferentes. A gente imaginava que MPB iria para a área total, né, nas reformas, plantar toda a área de reforma com mudas, e isso não tem acontecido, né? E aí caminhou-se para a meiose. O que a gente vê é que a solução toda não está boa, né? Não há um consenso. A gente viu o plantio manual passar para o mecanizado, hoje a gente está vendo o mecanizado voltar para o manual. Então, eu acho que existe um espaço aí para melhoria, né? Então, enxergando, não é nossa especialidade plantio, mas enxergando de uma forma macro, a gente viu que a operação avançou e depois começa a regredir. E mesmo na MPB não há consenso, né? Se área total, se faz a meiose de 2 linhas, se faz a meiose de 1 linha. Quando não há consenso, há dificuldade também por parte do fabricante de desenvolver um equipamento, né? O que a gente vai desenvolver, para quem? Mas, enfim, plantio, eu acho que ainda existe espaço aí para melhorar como mecanização. Eu acho que é bastante interessante também, olhando a história do plantio, a gente olhar que o tamanho das mudas ou a forma de plantar vai diminuindo de tamanho. Antes a gente plantava cana inteira, passamos a plantar tolete, aí fomos para MPB e agora a busca é pela semente, né? Vamos falar assim, pela semente da cana, o que pode mudar todo o cenário de plantio em pouco tempo. Bom, Fábio, eu acho que a palavra de ordem da sua colocação sobre esse tema de plantio ficou para mim como sendo automação, né? Mas acho importante a gente trazer essa história de como vem sendo essa evolução do plantio, né, lá do passado até hoje, na redução do tamanho do material utilizado no plantio, mas também é importante dizer, né, que você comentou, a gente vai ao rumo à automação, a cada vez mais máquinas maiores, mais tecnologia embarcada, porém, em muitos casos, a gente tem que olhar para o passado e voltar a aplicar técnicas e conceitos passados, como é o caso do plantio manual ou ainda do plantio semi-mecanizado, né? Então, muito importante a sua colocação. E para dar andamento a essa conversa, e que garanta que nossos ouvintes tenham toda a informação e toda ela de qualidade, eu vou passar a bola para o Leonardo Barbieri, que é o gerente para soluções de cana da Agro, para trazer um pouquinho essa ideia também de como eles vêm trabalhando em solucionar esses problemas, principalmente no plantio, porque quando a gente fala em plantio, a gente não fala só em máquina, né? A gente tem que falar em espaçamento, a gente tem que falar em piloto automático, nós temos que falar em uso de insumos, então tudo isso faz parte do plantio, que muita gente acha que é só colocar a cana no solo, tampar e esperar crescer, e aí sabe que não é assim, né? O que você me diz?
Olá, pessoal. Obrigado aí, pessoal da Orplana, aos colegas aí, por mais esse momento aqui de compartilhamento de ideias e tecnologia para o setor energético. Espera aí, de novo. Olá, pessoal. Obrigado à Orplana e aos caros amigos aí por mais esse evento do Canatube. Falando agora sobre plantio mecanizado ou não, né? No setor energético. Uma experiência anterior aí ao trabalho meu na GCO, trabalhei aí próximo à questão de plantio, né? Não só do viés de máquina, mas no viés de material genético e tudo mais. E assim, a gente na edição anterior a gente falou de planejamento, né? E eu acho que essa etapa da produção de cana, o plantio, é a etapa que talvez precise de maior tempo de planejamento mais assíduo. Isso começa aí há mais ou menos 1 ano, na definição das variedades por ambiente de produção, o que é pouco feito, e eu também não vou aqui ficar me alongando nisso, mas é importante a gente definir muito bem o material genético para ele ser bem aplicado. Isso vem acontecendo, mas tem algo que mostra que pouco, né? Porque você vê uma concentração de variedades muito altas e outras menos. Falando então de plantio mecanizado, acho que existe uma oportunidade gigante aí para nós, fabricantes de máquinas, desenvolvermos soluções para isso, né? Do ponto de vista da Agco, isso está no DNA da empresa, a gente tem soluções aí para trazer em breve, nesta linha de otimizar o uso de recursos e garantir um plantio de qualidade, o que com certeza todos nós aqui sabemos, né, que um plantio bem feito garante uma colheita de sucesso, né? A gente tem que olhar muito bem para essa área, e a questão da máquina, nesse momento, é um desafio, né, e uma oportunidade para nós, fabricantes de máquinas agrícolas. Eu acho que a gente não entende ainda se é o MPB, se vai ser essas novas tecnologias de sementes artificiais, mas a gente tem que ir trazer nossa contribuição no desenvolvimento de tecnologia. Bom, Léo, eu fiquei muito assim intrigado vendo um fabricante falar sobre material genético. Acredito que é uma das primeiras vezes que eu escuto, quando é numa discussão de mecanização, a gente está preocupado com a qualidade da variedade, com o tipo de planta que nós vamos utilizar. Então, eu te parabenizo em que a empresa pense nisso, e eu acredito que o material genético ele influa, sim, também no sistema produtivo mecanizado da cultura, porque é ele que vai ditar o porte desse canavial, né? Se esse canavial vai ser uma cana pesada, se ele vai acamar, se vai ser uma cana que perfilha. Então, bacana você trazer esse tema aí para a gente e poder realmente ver isso com outros olhos, né? Bom, passando a bola para o Carlos Graminha, que é gerente de contas de vendas da John Deere para a América Latina, e também vem trabalhando muito nesse processo. O Graminha também tem um lado que, antes de participar como executivo de empresa, ele foi executivo de usina por muitos e muitos anos. Então, ele vai trazer para a gente uma outra visão do que a John Deere está trabalhando hoje nesse sentido para plantio de cana-de-açúcar. Obrigado novamente à Orplana por mais essa oportunidade de trazer o pensamento da John Deere sobre o plantio. Como no primeiro módulo que nós conversamos sobre preparo de solo, a posição da John Deere é de que nós ainda nos consideramos um follower, isto é, nós acompanhamos o que está acontecendo no mercado, no segmento de plantio. Nós tivemos 2 experiências no passado, há 10 anos atrás, com plantadoras, com distribuidoras, e fomos até o pioneiro na distribuição do Plane. Mas percebemos que nós não tínhamos a habilidade para tratar de plantio, né, como ele deveria, pela complexidade que é o plantio, por tudo que o Fábio falou, o Léo já falou antes, que é de variedade, que existe uma complexidade muito grande, se é meiose, se não é, se é MPB, é muito complexo para nós, uma fábrica de máquinas que basicamente se baseia em alta produção de máquinas, entrar nesse mercado. Nós não nos consideramos capacitados para isso. Nesse momento, é esse o ponto. Nós estamos
vendo e ouvindo o mercado e tentando participar desse mercado no momento correto, quando as coisas estiverem mais definidas. Nós entendemos que ainda existe muita indefinição. De qualquer forma, para nós, fabricantes de máquinas, novamente, o que importa, independente do tipo de plantio, que é se ele é MPB, se ele é plantio manual, se ele é o feito uma plantadora com uma distribuidora, é o resultado disso. Após a brotação da cana, e o quebra-lombo oferecer uma paisagem, ou um landscape, ou uma condição de solo que facilita a operação de colheita. Então, para nós, essa cana pode ter vindo de qualquer origem. O que importa é que, ao final, o plantio seja adequado para a colheita de alta performance, que é onde se paga a conta. Nós sabemos do alto custo de investir em 1 hectare hoje, dizem que é cerca de R$8.000, são informações que chegam para a gente, e eu acho que com R$8.000 você pode fazer um bom plantio, que você vai conseguir uma colheita de alta performance, ou vai gastar a mesma coisa e fazer um mau plantio, e vai ter uma péssima performance na colheita. Então, a posição da John Deere, nós não entendemos do tema, ele é muito complexo para nós, nesse momento, plantar cana. O que nos interessa é que, após o plantio, o dono da terra tenha em mente que ele tem que deixar uma situação ótima para ser colhido. Esse é o nosso ponto de vista. Bom, Greminha, eu também sou apaixonado por cana-de-açúcar. A gente percebe que todos os nossos colegas aqui dedicaram a sua vida profissional e muitas vezes parte da sua vida pessoal pelo setor, né? E quando você coloca aquela foto do quebra-lombo, eu me lembro de uma imagem que a gente falava que a gente gostaria que a cana-de-açúcar, quando plantada, ela saísse como se fosse um jardim, né? É o tal do landscape. A gente gosta de ver aquela paisagem, aquele plantio de cana todo tracejado, seja em linhas retas ou em curvas de nível, não importa, mas com cuidado com a planta, né? A gente percebe que essas operações elas são extremamente importantes para realmente garantir a sustentabilidade da planta, do canavial e a longevidade desse canavial. Então, muito bacana perceber que a John Deere também busca trabalhar nesse sentido. E todos os fabricantes que estão aqui conversando conosco hoje, a gente percebe que todos eles não estão em todos os segmentos. Eles operam, eles têm suas soluções para cada espaço, mas não tem para todos. Mas é importante dizer para aquelas pessoas que nos escutam, né, tanto para o Fábio, para o Leonardo, para o Graminha, que representam essas empresas hoje aqui, que essas empresas, por mais que não tenham soluções hoje no mercado, já estudam soluções há anos para que muito em breve possam complementar o seu sistema produtivo. E com esse sentimento, eu quero chamar mais uma vez meu colega Marcos Cobesso, da Meta Consultoria, para tentar fechar esse segundo módulo de plantio, dando a opinião dele. O que ele acha de tudo isso que foi falado, sabendo que existe uma tendência, sim, de redução no número de quantidade de mudas por hectare, né? Existe uma tendência de aumento da automação, existe uma tendência de conectividade, fazer as coisas conectadas com a agricultura 4.0. Então, Marcão, fala para a gente um pouquinho o que você pensou de tudo que foi discutido aqui hoje e traz para a gente qual é o panorama futuro para isso. Pessoal, muito bom estar aqui mais uma vez falando com vocês e discutindo esses temas de suma importância para o setor. Eu acho que o plantio, assim como toda a operação mecanizada na cana-de-açúcar, segue a etapa de planejamento inicial, né? Nós falamos aqui, ouvimos aqui variedade, e isso tem tudo a ver, porque a variedade vai influenciar também a máquina que vai plantar. Então, pensando nisso, eu acho que hoje o nosso estágio é de surgimento de novas tecnologias, mas ainda em validação. E os fabricantes de máquinas, eles realmente estão trabalhando junto com as empresas que estão desenvolvendo essas novas tecnologias para adequar o melhor equipamento e a melhor solução de mecanização. O plantio de cana, o retorno para o plantio de cana inteira, plantio manual, eu acho que realmente é um problema.
o plantio mecanizado em larga escala ainda é feito com máquinas que precisam melhorar a questão da dosagem, que esse é o grande problema, né? O grande consumo de mudas, ele vem da necessidade de aumentar a quantidade para manter o estande. Então, a máquina, a partir do momento que ela conseguir dosar realmente e colocar a cana realmente na necessidade que nós precisamos para formar o stand, aí sim nós temos uma máquina ideal. Isso vai ser resolvido com o plantio de MPB, que é um plantio mais simples e que consegue realmente formar um stand, e também tende a ser resolvido com o plantio de semente. Só que essas duas soluções ainda estão em processo de validação. A minha opinião é que a tendência da mecanização para o futuro faça com que o plantio em larga escala de cana em pedaço diminua realmente, e nós vamos partir para uma solução de semente em larga escala e MPB em escalas menores, até porque isso com certeza influencia o que nós falamos numa conversa anterior sobre eficiência energética, né? Então, o consumo de energia para o plantio de uma semente pode ser menor e vai me permitir adotar práticas de preparo do solo, talvez com consumo menor de energia. Eu acho que nós temos um futuro muito bom pela frente e, nesse caso, a digitalização das operações, né, o que vem aí com a internet das coisas, vai contribuir muito para o plantio mecanizado. Bom, pessoal, de tudo que a gente conversou nesse segundo módulo e podendo escutar com atenção o fechamento que o Marco Bobesso trouxe para a gente, onde ele realmente fala sobre a melhoria da quantidade de muda que tem que ser utilizada, porque realmente o plantio mecanizado hoje ele é muito oneroso devido à sua ineficiência, né? Nós falamos aqui que a gente compensa a ineficiência das máquinas com aumento de mudas por hectare, e isso aumenta abusivamente o custo de produção da cana-de-açúcar. Então, as 4 palavras, como eu fiz no episódio anterior, que eu gostaria de deixar para vocês, para poder fechar e para que vocês venham participar do nosso próximo episódio, que vai ser sobre tratos culturais, seriam automação, genética, o landscape, como o Graminha colocou ali, o cuidado com a cana, né, como deixar a cana como se fosse um jardim, e por último, realmente a redução dessas mudas para um melhor plantio, de maior qualidade e fazer com maior atenção ao meio ambiente, porque a gente não quer desperdiçar muda, a gente não quer desperdiçar, porque quanto mais muda você joga no campo, menos muda vai entrar, menos cana-de-açúcar entra na usina e é convertido em álcool, açúcar, energia e subprodutos. Então, pessoal, agradeço a todos mais uma vez, fiquem conosco e não percam o próximo episódio, que logo, logo vai estar disponível para você nas plataformas aqui do evento, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de dar um like se você gostou do nosso vídeo. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder você. Semana que vem a gente continua falando sobre tendências da mecanização. Até lá!